Olha aí, pessoal, a situação tá ficando meio estranha do ponto de vista político. O Lula tá ficando num mato sem cachorro e as repercussões econômicas disso podem ser catastróficas. Essa é a verdade, não vou mentir para vocês, não. Tem rolado aí, principalmente a partir de hoje, um esforço conjunto da esquerda aí que governa o Brasil, ou seja, PT mais STF, para viabilizar a aprovação dos pacotes fiscais, aqueles pacotes maravilhosos apresentados pelo Haddad, pelo governo Lula, junto ao Congresso Nacional, porque tudo ali depende de aprovação, seja via projeto de lei, seja via PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que torna a situação ainda mais difícil. E como você bem sabe, o governo Lula não consegue aprovar absolutamente nada a não ser comprando o Congresso Nacional. Isso desde o primeiro mandato do Lula, é uma verdade que a gente conhece muito bem. Então o Lula partiu logo para a negociação habitual dele, a articulação habitual dele, que é liberar uma grana para os parlamentares. E o que ele fez? Jogou a carta Flávio Dino, uma carta que ele tem na manga já há algum tempo, com aquela questão das emendas que haviam sido travadas aqui pelo Gordola. O cara havia travado essas emendas, agora liberou magicamente. Impressionante como o entendimento jurídico dele mudou assim de repente. Queria bater um papo com ele para saber o que mudou na cabeça dele e tudo mais, né? Mas enfim, foi feita a liberação aqui das emendas parlamentares, só que com uma série de condicionantes, afinal de contas, né? Ele não é mais parlamentar, não é mais... Ele era senador, né? Se eu não me engano. Acho que era senador, governador, sei lá. Mas ele não é político mais, pelo menos assim do ponto de vista de cargo. Ele é supremo ministro. Ele é o topo do topo. Não vai se sujeitar a liberar, a abrir as pernas para os parlamentares assim. Vai condicionar o pagamento das emendas a uma série aqui de restrições, de regras, e os parlamentares não curtiram isso não. E daí o que aconteceu? Começou a circular nos bastidores a conversa de que os deputados iriam boicotar o ajuste fiscal do Lula, sacanear o ajuste fiscal dele, de fato, né? E o Lula convocou uma reunião de emergência para lidar com essa situação. Meu amigo, para onde que essa história vai? É minha grande curiosidade nesse momento. Vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o governo fez aí junto ao Flávio Dino, rogou ao Flávio Dino que liberasse a questão das emendas, o que obviamente já coloca o grande ponto, o grande tema, a grande discussão na mesa. O Flávio Dino bloqueou essas emendas para favorecer o Lula e desbloqueou essas emendas agora para favorecer o Lula também? Ou é puramente por compreensão jurídica do tema, porque isso viola a Constituição e agora não viola mais? Sei lá, por qual motivo que isso aí aconteceu, né? Então, essa liberação foi feita hoje, né? De fato aqui, ele tinha paralisado isso em agosto e ele decidiu naquela época que o Legislativo tinha que atender aos requisitos aí da transparência e da rastreabilidade, e eu não vou entrar nesse mérito porque não faz sentido, não faz sentido nesse momento. Aí, aqui, né, porque se ele acreditava nisso lá em agosto, por que que ele parou de acreditar agora? O que mudou na cabeça dele? Obviamente não é uma convicção jurídica, de uma compreensão da Constituição, é apenas algo circunstancial por interesses políticos, né? Então, só que o Flávio Dino colocou regras aqui nesse sentido, né? Para as regras aqui, as emendas de relator e as emendas de condição, é necessário identificar quais parlamentares que estão recebendo esses recursos, não vai ser um negócio mais assim escondido como era antes, né? Já as chamadas aqui emendas PIX, é necessário aqui, né, a apresentação do plano de trabalho prévio, e as emendas anteriores a 2025 terão prazo de 60 dias para que seja sanada a ausência desse plano aí e tudo mais. E o Flávio Dino também decidiu que as emendas de bancada não poderão ser individualizadas. E aquela história, o pessoal já coloca isso aqui, já manda a real na notícia, né? Ó, a liberação das emendas deve destravar votações no Congresso Nacional. Meu amigo, como assim?
Como assim isso aqui é tratado como algo normal, né? Pois bem, mas aí o Flávio Dino explicou aqui e tudo mais. Essa decisão ainda tem que ser confirmada pelo plenário do STF, mas já começa a valer, e aí o Congresso já está se mobilizando aí tudo mais para conseguir fazer o pagamento dessas emendas, a liberação. Se esse valor tá congelado desde agosto, meu amigo, imagina o tanto de grana que tem nessa história. Só que o Congresso Nacional estava na expectativa disso sim, então já havia conversa com certeza, né? Aquele papo de vamos votar o seu pacote fiscal sim, mas você tem que liberar lá com o seu advogado, lá com o Flávio Dino, o seu ex-ministro, para que haja uma liberação aí irrestrita das emendas que estão bloqueadas, congeladas. E o pessoal acreditava que o Flávio Dino ia liberar isso até sexta-feira, dia 29. Flávio Dino demorou um pouco mais, só que liberou os valores. Beleza, tudo resolvido? Na verdade, não, né? Tem essa notícia aqui da Jovem Pan, que foi publicada, atualizada agora, no final da noite. Não sei o quanto antes ela é em relação a essa notícia aqui do UOL, né? É a coluna da Raquel Landim. Então, eu não sei qual que veio primeiro aqui. O que a Raquel Landim colocou nessa coluna que ela apurou, né? Qual o ponto principal? Que os deputados ficaram com raiva da questão dessas exigências feitas pelo Flávio Dino. Eles esperavam que a coisa funcionasse de uma forma muito mais tranquila. Aí começaram a chegar uns recados para o Lula, algumas reclamações ali de bastidores, né? E o Lula teve que convocar uma reunião de emergência com o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, e outros indivíduos ali da articulação do governo Lula, né? E tudo mais. Isso é um grande problema porque o governo contava com o apoio do Congresso Nacional, um clima favorável ali para aprovar esses ajustes fiscais aí e também um orçamento para 2025 que tem que ser aprovado em condições favoráveis para o governo, é claro. Imagina se o Congresso der uma sacaneada nesse sentido. Só que parece aqui, eu não sei, depende de qual notícia veio primeiro dessas. O que acontece aqui, né? Tem alguns ajustes aqui, mas a PEC é o principal tema, sem dúvidas, e alguns partidos se uniram para assinar esses projetos, né? Republicanos, PP, MDB, PT, PDT, PCdoB e Podemos, né? Então, esse requerimento aqui foi formalizado pelo Capitão Cueca, o José Guimarães. Só que olha só, né? União Brasil e o PSD não fecharam, não sinalizaram apoio completo para o PT nesse sentido. Não significa que vão votar contra, mas não fecharam com o PT e só esses dois partidos têm 101 votos na Câmara. Lembrando que para fazer a aprovação de uma PEC tem que ter lá, sei lá, 2/3, um negócio assim, de 513 deputados. Isso aí dá quantos, mais ou menos, né? 1/3 dá 300 e poucos votos, aí deve ter uns 350 votos, não sei, né? Então, já tem 101 votos aqui que não estão garantidos, mas não é só isso não, né? Olha aqui, o Hugo Mota, né, que é considerado aqui o favorito para assumir a Câmara, também subscreveu ali, né, o projeto do pacote fiscal. Vários partidos assinaram como coautores disso aqui, né? O projeto você conhece muito bem e tudo mais. E olha só, tem aqui, né, a assinatura de líderes de partidos que totalizam 243 votos na Câmara. Conforme eu falei, o MDB está aqui também, né? A grande pergunta é, todo mundo vai votar? Todos esses partidos, todos esses 243 votos estão garantidos? Bem, né, o Isnaldo Bulhões aqui, que é do MDB, falou o seguinte, que o partido está comprometido em apoiar o ajuste fiscal, né? Já agora o José Nelto aqui do União, né, falou o seguinte, ele assinou o projeto, tá? Assinou ali e tudo mais, só que ele falou que o pacote é muito tímido e provavelmente aí esse pacote vai ser aprimorado ou até mesmo rejeitado. E aí, meu amigo, o que vai acontecer se isso rolar, né? E aqui, inclusive, partidos que fazem parte da base aliada do Lula, PSB, Solidariedade, PV e PSOL, não apoiaram esse requerimento. Acho difícil alguns partidos de esquerda apoiarem esse tipo de coisa, que é um corte de gastos na prática, né? Podem fazê-lo a pedido do Lula. A grande questão, contudo, é quantos votos que o Lula vai ter para conseguir isso aqui. Porque a questão é o seguinte, né? Se o Flávio Dino der uma aliviada, provavelmente mais votos vão ser angariados para as intenções do Lula.
Agora, se o Congresso quiser boicotar o ajuste fiscal, não há nada que o Lula possa fazer para conter isso. Lembre-se, no começo do ano, quantos vetos do Lula foram derrubados de forma massacrante. Massacrante mesmo, assim, sei lá, 90% dos votos contrários ao veto do Lula. Então o Congresso já mandou vários recados para o Molusco do que ele é capaz de fazer em matéria de sacanear o governo. E eu não acho difícil acontecer isso não. O pacote fiscal é muito ruim, muita gente não vê a menor serventia nisso, teria que ser algo muito mais robusto. O governo não vai querer fazer isso, obviamente, e não faz tanta diferença no final das contas, né? Só que a grande questão que resta é, se o Congresso Nacional decidisse votar contra o ajuste fiscal, dissesse que não vai embarcar nisso aí, vai votar contra o Lula. O que vai acontecer com o dólar, meu amigo? 6,50? R$ 7? Porque se com um ajuste fiscal tão ruim assim, a situação do dólar, né, tá mais do que instável, tá descontrolada, imagina sem ajuste nenhum. Aí a vaca vai para o brejo de fato. O Lula vai ter que trabalhar para articular muito bem com o Congresso Nacional a esse respeito aí. Essa altura do campeonato já não espero mais nada de ninguém em matéria política aqui do Congresso Nacional, nem do STF, enfim, todo mundo já viu aqui qual que é a moeda de troca dessa galera. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.